A paz do Senhor, jovens! Muito bom ter você aqui conosco. Vamos lá, já pegou a sua revista, já pegou a sua Bíblia, já tomou aquele café. Agora também quero falar para os nossos visitantes, seja muito bem-vindo em nosso meio. E lembrando, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e aproveite, dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo, afinal, nós somos missionários, né? E somos missionários online também. Bora compartilhar esse vídeo. Eu só tenho uma coisa para te falar. A aula vai ser forte hoje. Nós temos presenças aqui, ó, incríveis. Eu sou a professora Cristina. Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos lá? Eu sou o pastor Jefferson, aqui da Marcas do Evangelho. É uma alegria poder estar com vocês. Vamos junto nessa aula. Maravilha! Glória a Deus. Eu sou André Lima. É um prazer estar aqui, mas essa aula maravilhosa. Vamos fechar esse trimestre com chave de ouro, não é verdade? É isso aí, glória a Deus. Eu sou a Amanda Lima, a propósito. E estou muito feliz de estar aqui com essa turma abençoada. Glória a Deus. Aula 13, lição 13. Glória O a que Deus. esperar, gente? André, fala o que esperar. Olha o título dessa lição, pastor Jefferson. Muito Escuta, legal. Amanda. A realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Que forte, só esse tema. Pensa, eu fico pensando assim, o que você tem feito de diferença? E aí, jovem, o que você tem feito de diferença? Vamos começar a pensar, Já vamos lançou a refletir. pergunta aí? Já foi. Já. As coisas começaram a borbulhar na mente. Porque só o título dela, realidade bíblica, É legal, gente, é legal. vai É ser forte demais essa muito aula. porque a gente precisa realmente de jovens que façam a diferença. Isso Glória a é Deus. fundamental, porque o que a gente tem observado hoje, que a maioria dos jovens hoje, eles querem se parecer com o mundo, né, andar de acordo com o Exatamente. mundo, com a moda, e aí não tem diferença nenhuma. Hoje é difícil você olhar para os jovens e encontrar certas diferenças, mas a realidade bíblica, ela faz isso com a nossa Glória a juventude, né? Ela faz uma diferença, e nós vamos falar sobre isso. É verdade. Vai ser muito isso aí, legal. Nós vamos ver isso nessa aula, que o evangelho, ele vai nos direcionar para Deus. Olha que coisa gostosa. E a gente vai ver mais também que o evangelho nos direciona para o mundo. É isso aí. Então, para a gente fazer essa diferença no Exatamente. mundo, e nós precisamos sair daqui sabendo que o evangelho vai nos direcionar para a eternidade. Glória a Deus. Fica ligado aí, jovem, que vai vir coisa boa por aí. E, É e é isso? interessante porque todo esse trimestre, né, nós falamos do padrão bíblico para uma vida cristã. Então, se algum jovem tinha dificuldade de entender qual que é o nosso padrão, olha, volta lá, tem 13 aulas aí, 12 aulas para você assistir. Qual que é o padrão bíblico, né? O que Deus espera? O que Ele colocou na sua palavra para nós Forte. seguirmos, na A verdade? gente percebeu nesse trimestre que nas lições a gente tem vários exemplos de jovens, né? A Bíblia mostra isso, que fizeram diferença no seu tempo. Sim. Então, Verdade. isso é uma realidade. Ela não ficou só para aquele tempo da Bíblia, Exato. né, lá Sim. para trás. Hoje é outro tempo, nada disso. Então, nós jovens, obrigado aí pelos nós jovens. Nós jovens, sim, fazemos a diferença e temos que fazer a diferença, porque Deus espera isso da Isso aí. juventude. Deus espera, vamos lá. É isso aí. Glória E a Deus. eu jogo outra pergunta, Amandinha. Que diferença o evangelho pode fazer pela humanidade? Olha só. É Qual isso que é a aí. diferença? Porque pensa, hoje um mundo sem o evangelho, Verdade. um mundo sem Jesus. Gente, já é difícil uma caminhada. Pensa sem você ter Jesus nessa caminhada. Então, você jovem que não tem, que tem um amigo que não tem Jesus, vá rápido, compartilha essa aula com ele. Ele precisa Glória a ouvir, Deus. ele precisa ouvir de Jesus. Porque, olha só, gente, a gente vai falar nesse decorrer dessa aula toda sobre isso, né? O A evangelho gente de quer Jesus. soltar todos os spoilers aqui agora. É muita coisa. Porque, pensa, a palavra, Jesus chegou até a gente, pastor. Exato. Agora, você falando da humanidade, né, que o evangelho faz na humanidade, você vê, a gente vê a humanidade sempre em busca de algo extraordinário, né, algo superlativo, algo que Sim. vai impactar, né? O mundo, a humanidade espera nessas coisas. E o evangelho tem tudo isso. Tudo aquilo que o mundo precisa na natureza, na economia, na Exatamente. política, no emocional, nas relações pessoais. O evangelho tem todas as respostas e sabe como fazer isso e lidar com isso. Todas as áreas. E resolve, É André. completo. Então, depois desse panorama aqui sobre a lição, a gente não pode deixar de fazer uma coisa, porque nada se inicia sem oração, né? Vamos orar. Perfeito. Maravilha. Glória a Deus. André, Bora. ora aí por nós. Amém.
Senhor, obrigado. Te agradecemos, meu Deus, por esse Glória a momento Deus. que o Senhor preparou Sim, para Senhor. nós aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra. Pai, eu te Oh, peço Deus. que prepare o nosso coração, que possamos receber essa palavra e que ela possa germinar e dar fruto, Senhor. Pai, nos ensine nesse dia para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, jovens. Hoje eu estou aqui para fazer nossa leitura bíblica em classe, que no dia de hoje se encontra em Mateus 5, 13 ao 16. Acompanhe comigo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. E foi isso, jovens. Esse foi o texto bíblico e continuemos com a aula. Bora pra lição, porque Bora. tá Vai ser forte, o tempo tá correndo. Então vamos aí, jovem, se levanta aí, se movimenta, dá uma espreguiçada aí, bora pra lição. Porque olha só, o evangelho nos direciona pra Deus. Ai, é lindo demais isso, né, Amanda? Fala um pouquinho pra gente, Amanda, do evangelho nos direcionar pra Deus. E assim, esse tema, só a gente falar já mexe muito com o nosso íntimo, né? Porque a gente primeiro tem que trazer à memória as outras lições que a gente teve, falando que a humanidade, ela caiu em seus pecados e o direcionamento foi pervertido, né? Verdade. Antes nós tínhamos um caminho que estávamos totalmente conduzidos a Deus, o primeiro casal, e ali era um relacionamento pleno, um relacionamento maravilhoso, onde a Bíblia relata que eles se encontravam ao entardecer, só que o pecado ocorreu. E esse relacionamento foi corrompido. E agora Deus, ele coloca as suas regras de como deve reestabelecer esse relacionamento. E é por isso que o evangelho é maravilhoso, porque ele nos mostra, de novo, esse caminho. Agora, como que o homem, perdido em seus pecados, vai conseguir se reconectar com Deus? Será que o homem consegue, com os seus próprios feitos, com suas próprias mãos, ainda que sejam boas aos olhos humanos as suas obras? Muito A bem, resposta do evangelho Esse É não. A palavra evangelho é boas novas. Olha aí. Olha que legal. Então, tem notícias boas, Exatamente. ok? Que vai nos levar para Deus. Exatamente o que você falou. O homem, no início com Deus, maravilha. Depois pecou, se desviou. Mas agora tem o evangelho que são as boas novas. Exato. Ou seja, Deus outra vez, né, nos traz para si, né, e faz Sim. tudo isso acontecer outra vez, essa alegria, essa paz, Glória a Deus. esse entendimento. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E tem que ter fé, né, André? Exatamente. E a própria lição dizer a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Faz a diferença. Eu gosto muito assim, da questão da fé aqui, né? Fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se acredita. Por isso que o Legal. evangelho para muitos é loucura, Exato. né? Por causa disso aí, André. E a própria lição fala que a humanidade, né, as pessoas têm a tendência de depositar sua fé em coisas, em Exato. objetos, Exato. né, em pessoas. E aí, exatamente. Então, Deus, né, como invisível, né? Uhum. Como é que eu vou acreditar em algo que eu não vi, que eu Não consiga palpar. algo Sim. abstrato. Legal, mas aí que tá as boas novas, o evangelho. Né? Meu Deus. Jesus se fez homem, que é Deus. Exato. Então nós temos, né? Então a palavra de Deus, que é o evangelho, vai nos, né, direcionando todas essas coisas e vai quebrando esses paradigmas, essas ideias, né? Exato. Que o homem precisa pegar. Não, nós pela fé nós cremos. Nós cremos. Isso é maravilhoso. E é interessante que eu assim, ó, eu sempre, o ser humano quando ele foi criado, dentro dele no fundo tem uma essência A assim, semente ó, da eternidade. que ela não se completa. Essa semente da eternidade ela não se completa com nada. Ela só se completa com Deus. Glória a Exatamente. Deus. Ela só se completa. Então o ser humano, quando ele se desconecta de Deus, ele perde a paz. E agora, com Cristo Jesus, nós nos reconectamos novamente com Deus e aí a gente passa a usufruir dessa paz com Deus.
E eu acho que isso é que é legal, né? Perfeito. E a gente vê, às vezes, o jovem reclamando, eu um vazio, Exato. uma Sim. tristeza. Nada. Nem eu com o meu esposo, pra quem não sabe, o pastor Jefferson é meu esposo. Uau. Ali o André é o esposo da nossa Amandinha. Então, assim, eles não nos completam. Exatamente. Quem nos completa é Jesus. Exato. Então, Isso é muito assim, interessante. para os jovens, porque Querem sempre, casar, acha o casamento. sempre Agora você é feliz. Agora você feliz, né? Então, porque busca, vou casar, André, pra ser Mas eu sou feliz. muito feliz com você. Viu? Ah, Cadê a Não, mas, mas eu tô entendendo, a Cristina tá falando que é muito porque a verdade. gente busca, pastor, a felicidade da gente, É, é exato. o Sim. nosso egoísmo. É isso aí. Então, o André, quando casou com a Amanda, não procurou André ser feliz, é fazer a Amanda Exatamente. feliz. E eu acho que aí é um dos segredos, né? Pra você escolher uma pessoa pra casar, primeiro você tem que estar completo. Eu sempre falei com a Exatamente. Amanda, primeiro tem que estar completo em Deus. Né? E Exatamente. depois, junto, nós vamos nos complementar pra caminhada. Porque vem a decepção. As pessoas, a humanidade é assim, ela fica Exato. sempre esperando Toda né, ela fala sobre essa casamento. expectativa Glória nas a outras coisas, em coisas, em pessoas. É frustração. É Exatamente. completa frustração. E eu falo assim, ó, e o mundo não consegue enxergar isso. Sim. Por isso que a gente vê as pessoas se suicidando com muito dinheiro. Depressão. O que acontece? A pessoa com tudo que É não tem verdade. essa paz que excede todo... A Bíblia diz, né? A paz que excede todo entendimento. A Glória paz a no Deus. meio do Glória a caos. Deus. Exatamente. Essa paz só Jesus pode E Glória a dar. Deus. Sabe Aleluia. que eu também, com tudo que a gente está conversando aqui, a gente tem que pensar que a nossa fé tem um fundamento. E Exato. esse fundamento, ele é totalmente digno da nossa confiança. E Glória a o Deus. mundo tem várias ideologias, várias coisas para contar, que talvez para muitos os olhos possam até abrilhantar. Só que a nossa fé, crer no Evangelho e crer em Jesus Cristo, nos dá total segurança. Glória a Nós não somos jogados a uma corda bamba. Não, nós somos jogados a um lugar de segurança. Aleluia. Então, nós temos que ter esse entendimento e saber quando for perguntado a razão da nossa fé, que nós não temos uma fé qualquer. Deus nos deu uma fé sobrenatural, mas também é racional. O mundo todo grita que Deus existe. A natureza grita que Deus existe. As histórias, os contos, os registros contam que existiu sim um Deus que se fez carne e habitou entre nós. E esse homem é Jesus Cristo. Aleluia. Então, jovem, tenha a convicção da sua fé, tenha certeza de que você crê num Deus que é vivo e que é verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. E é bonito isso, né? Essa reconexão com Deus. Olha, agora a gente passa novamente a ter a paz com Deus. Isso é maravilhoso, né? Muito legal. Usufruir e desfrutar dessa paz. E Deus valoriza, Deus se alegra nessa confiança, né, que nós depositamos a Ele. E Deus, né, Deus espera isso de nós. Deus se alegra nisso. Isso é muito maravilhoso. A gente e nós somos beneficiados com essas coisas. Exatamente. Nós somos felizes, nós superamos de forma diferente. O crente, ele tem esses problemas? Tem, como todo mundo tem problema. A gente não está numa bolha, né, Verdade. numa redoma de vidro, que nós não teremos aflições, dificuldades. Pelo contrário, teremos sim, às vezes até maiores e piores. Mas a gente Sim. passa nela, né, pastor? De Confiança. forma diferente. Exatamente. Eu sempre falo assim, ó. Uma das grandes diferenças de ser cristão é justamente isso. É acreditar que tem um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. É É, isso essa aí. esperança que não, É isso. que não morre, né? É No verdade. meio do Exato. caos, a esperança tá lá e ela nos faz acreditar e reconectar com É a Deus. nossa fé. Nós Exatamente. temos fé nisso. E às vezes as pessoas perguntam, né, André, mas como você com tanta coisa, como que você consegue passar sorrindo? Você tá sempre Exato, sorrindo, alegria, você tá por alegre. quê? Por quê? Não tem dificuldade Ah. nenhuma, não. Então, assim, esse evangelho, né, essas boas novas que nós temos que levar a todas as pessoas. As pessoas, eu sempre falo assim, as pessoas elas tentam preencher esse vazio da existência em bebida, em droga. Ela está tentando preencher algum Com vazio que ela não pessoas. sabe como preencher. Mas nós temos essa resposta, nós Glória a temos. Deus. A mensagem de boas novas nós Exatamente. temos. Aleluia. A mensagem é Jesus Cristo. Não há outra mensagem que vai preencher o vazio do coração das pessoas que não seja o evangelho. Tanto que, quando, né, a nossa igreja aqui, nós evangelizamos, e se você seguir nas nossas redes sociais, você vai ver o quanto, né, nós fazemos o trabalho de evangelismo. É impressionante. Pode ser da criança ao adulto, quando você fala do evangelho, as pessoas choram.
As pessoas sentem que ela... A pergunta que eu faço assim, ó, pra elas assim, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você tá em paz? É isso aí. Meu Você Deus. desarma? Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo ter paz nesse Exatamente. mundo caótico. As pessoas estão tentando tomar remédio para apagar, para acordar no outro dia, tomar outro remédio e apagar e viver essa vida. Sabe, assim, o caos se estabeleceu, o mundo tá esse caos. E a gente sabe que Jesus Cristo é a resposta para esse mundo caótico. Isso aí. E a nossa diferença vai estar onde? É isso aí. Então, mas será que a juventude sabe quais são essas boas novas? Vamos conferir. Pai do Senhor, sou Janderson. Então, quais são as boas novas do cristianismo? São várias, né? Se analisarmos, são várias boas novas. A primeira delas, que Jesus desceu do céu para trazer esperança, salvação à humanidade, libertação do pecado. Outras boas novas é a tão breve volta do Senhor Jesus, né? A esperança de vida eterna com Ele, eternamente no seu reino eterno. Eu sou o Cleanderson e o que eu me lembro agora em relação às boas novas do cristianismo é a mensagem que o anjo Gabriel vem trazer a Maria a respeito da salvação, a respeito do nascimento de Jesus. Eis que vos trago boas novas. E é o que eu me lembro a respeito do nascimento de Jesus. As boas novas do Evangelho. Olá, jovens, me chamo Natália, Paz do Senhor. Então, as boas novas do cristianismo é que Jesus veio para nos salvar de todos os nossos pecados e temos a esperança que um dia iremos morar no céu com Ele. Bênção demais. Olha só, nós vimos que o evangelho nos direciona para Deus, mas o evangelho também nos direciona para o mundo. Glória a Deus. E aí fala sobre ser sal e luz. Você tem sido sal e luz, meu jovem? Você tem sido sal e luz por onde você passa? Porque eu vejo, sabe, pastor, André, Amanda, como é fácil ser sal e luz dentro da igreja. Exato. E fora da igreja. E na minha escola, na faculdade, no trabalho, em meio aos meus familiares, porque eu vejo como que a obediência é uma escadinha, né? Se eu obedeço meus pais, eu consigo obedecer os meus líderes, eu consigo obedecer os pastores, eu consigo obedecer a Deus. Mas eu não consigo obedecer a Deus desobedecendo essas escadas. Impossível. Eu não consigo. Então, meu jovem, e aí? Como que tá? Você é sal e luz? Fala, gente, dá pra ser? A pessoa, os jovens, eles precisam entender o seguinte, né? Quando Jesus fala a respeito disso, né, que nós somos sal da terra, luz do mundo, né, isso na época era algo muito valioso, era algo muito extraordinário, né? Luz naquela época era como a internet hoje, Starlink, Exato. beleza? Algo, Ó. né, top. Nem todo mundo possuía uma lamparina, nem todo mundo tinha, né, o azeite ali para colocar luz na casa, ok? Então era algo extraordinário. O sal, mesma forma. Hoje o sal é uma coisa tão assim, tão né, até rejeitada muitas vezes, né? É Sal. porque a gente tem geladeira, né? Porque tem geladeira, sal. Então, mas o sal era moeda de troca, o sal Era. tinha valor, o sal, né, ele conservava o alimento, o sal era, era algo extraordinário. Sabor, né? Então, é como Jesus hoje para nós, né, e para a juventude, né, como estamos falando aqui, dizendo exatamente isso, né? Qual é o seu comportamento como na Terra, Sim. né, como um moço que vive, né, no seu período, no seu tempo? Como você está agindo nisso, né? E como você está comandando, como você, as pessoas estão olhando para você como luz, né? O que você está refletindo, o que você está demonstrando. Exatamente. Isso é muito interessante. Isso que o senhor está falando, pastor, nos faz lembrar o quê? Primeiro a gente está falando que o evangelho nos direciona para Deus. Ou seja, primeiro ocorre uma mudança interna. E agora que eu tenho esse evangelho dentro de mim, eu vou externalizar. Então eu só consigo externalizar se primeiro houve a transformação em mim. Glória a Deus. E aí vale uma reflexão. Será que nós de fato estamos transformados para transmitir essa Meu Deus. mensagem? Né? Por quê? Porque não tem como aquele que é transformado não também transformar o ambiente que vive, não temperar, não trazer claridade ao lugar que está escuro. Então, aonde esse transformado, aonde esse evangelho está, de fato, vai trazer uma diferença no ambiente. Glória a Deus. Eu vejo também a questão das trevas.
Fecha os olhos. Quando você fecha os olhos aí, meu jovem. Fecha os olhos aí. Fecha Todo os olhos. mundo fechando o olho, fechei, todo mundo. fechei. Vai, Fechou os olhos, né? Fechou os olhos. Todo mundo fechou os olhos? Então, quando seus olhos estão fechados, é a escuridão. Mas na hora de abrir os olhos, abre bem devagarzinho, você vai percebendo a luz entrando. Exatamente. Então, aonde tem luz, não tem como as trevas ficarem escondidas. Olha que legal. Não tem como. E a luz, ela muda o ambiente. Muda completamente. Quando você tá tudo no escuro, você pode até começar a imaginar coisa, ver coisa, alguma Exato. coisa se mexeu, Então você tá tudo escuro, você não consegue, você pode cair, você pode se machucar. Mas na hora que começa a entrar aquele foquinho de luz ali, O apóstolo Paulo fala que o ímpio faz as coisas nas trevas, no escuro. Por quê? Meu Deus. Para que ninguém ninguém veja, vê. ok? Exato. Então é tudo escondido. Tá? Então quando chega a luz, quando raia a luz, tudo vem à tona. Então por isso que o Sim. mundo ele não recebe, ele não quer a luz, ele não aceita a luz. E aí o jovem cheio de luz, aonde ele chega, ele É isso. não É é isso? verdade. É isso. É aí que ele vai Exatamente. mostrar o comportamento dele, a atitude, o jeito de falar, o jeito de comprar, o jeito de vender, o jeito de agir, certo? O jeito de Sim. interagir com os Exato. outros. Ali que vai demonstrar que o outro é treva, ele é luz. Exato. E será que a gente está fazendo essa diferença? Isso aí, Aí André. é que eu faço, essa é a pergunta. Será que a gente está fazendo diferença na nossa escola, Aí. Meu nos Deus. nossos negócios, na nossa família? Será que as pessoas olham pra gente e falam assim, essas pessoas são luz? Porque, André, eu fico muito preocupado, porque às vezes, assim, há uma tendência de a pessoa, na igreja, ela ser uma coisa que, né, sim. ali e tal, né, sabe, assim. Já é. Pode falar. Vai falando. Vai Então, mas o que é pra valer, né, vamos dizer assim, é na casa, em casa. Né, Exato. no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, ali é para valer. Então, como tá o meu comportamento? Como tá? Eu brinco que a igreja é o hospital de Deus. É para você chegar ferido, você ser curado e sair e fazer a diferença lá fora. É isso aí. Né? A diferença a gente faz é no dia a dia. E eu me questiono, né, e eu falo muito para a juventude, para os adolescentes, se as escolhas que eles estão querendo fazer para a profissão, por exemplo, está sendo pautado para ser esse sal Isso e aí. essa luz. Sabe? Porque a gente não pode escolher a profissão só por escolher. Muito interessante. A profissão ela tem que ser primeiro a estratégia de Deus Meu Deus. Exatamente. para a gente levar o evangelho. Por quê? Eu sempre falei, por exemplo, se eles querem ser médico, a minha filha quer ser médica. Eu falo assim, olha, você ser médica é a estratégia, porque Deus vai mandar pessoas até você para você falar do evangelho. Exatamente. Olha que oportunidade que você tem. E aí não tem religião, e aí não tem localidade, aí não tem nada. É a oportunidade, a portas abertas mesmo, né? Quantos médicos, só médicos podem entrar em lugar em Sim. que o evangelho não entra. Isso aí. Tem que ser uma estratégia. É isso aí. É qualquer profissão que seja em primeiro lugar para a gente levar o evangelho. Isso é ser sal da terra. É e ser luz do mundo. sal. É mudar o Exatamente. ambiente. Exato, aqui, ó, direcionar, o evangelho nos direciona para o mundo. Para quê? Para fazer a diferença. Isso aí. E que importante toda essa reflexão, juventude, falando sobre a importância do sal e trazendo para o sentido espiritual também para nós, né? De que aonde nós estivermos, devemos temperar, devemos preservar um ambiente santo naquele lugar. Mas, será que vocês sabem qual era a importância, como era utilizado o sal nos tempos bíblicos, também na época de Jesus? Não? Se você não sabe, agora você vai ficar sabendo. A paz do Senhor, juventude! Meu nome é Igor e bem-vindos a mais um Você Sabia? E hoje a gente vai falar sobre o sal. O sal, tempero, todo mundo conhece, todo mundo tem em casa. Acontece que o sal é uma coisa muito importante na nossa vida e é usado desde os tempos antigos. Por exemplo, como tempero, conservante, desinfetante, moeda de troca e foi usado até em ofertas cerimoniais. Os hebreus do Antigo e do Novo Testamento também utilizavam. Levítico capítulo 2 e Ezequiel capítulo 43 são exemplos de textos que mostram o sal como parte dos sacrifícios religiosos. Mais um exemplo, Ezequiel capítulo 16, verso 4. No dia do teu nascimento, teu cordão umbilical não foi cortado. Não te banharam com água para te purificar. Não te untaram com sal, nem te enfaixaram.
Acontece também que na época de Jesus não tinha geladeira. Pois é. E como será que eles conservavam a comida deles? Com sal. Pois é, o sal era tão valioso que o Império Romano usava ele como moeda de troca e como pagamento, porque ele podia ser usado para tempero, mas também para conservar a comida das pessoas. Isso sem contar no significado religioso que ele tinha para as pessoas da época. Quando o sal perde o sabor, ele se torna insípido e não presta para mais nada. Como, por exemplo, está descrito em Mateus, capítulo 5, verso 13. E é exatamente isso que a aula de hoje está falando. Será que a gente está sendo valioso como sal? Será que a gente está temperando e conservando as coisas ao nosso redor? Fica o questionamento. E muito legal também, porque, olha, o evangelho ele mexe com tudo, né? E ele mexe dentro da família, a relação familiar. O evangelho transforma famílias. E é muito legal como a gente vê testemunhos, não só bíblicos, mas testemunhos em nosso meio. Exatamente. Através de uma criança veio o pai, veio a mãe. Através de um jovem veio o pai, veio a mãe. Através do pai ou através da mãe. Então, assim, o evangelho, ele transforma a família inteira. Não é isso, Amanda? É verdade. Assim, eu me recordo de vários testemunhos, de várias coisas que aconteceram dentro da minha própria família, mas lembrando também do que a nossa própria revista traz dos testemunhos ali encontrado, né? Falando de pais desesperados, pedindo a Jesus uma cura, como a filha de Jairo. Lembrei também daquele menino que estava terrivelmente demoniado. Então, o evangelho é uma esperança para uma família que aparentemente está perdida, que aparentemente está doente, está cativa. E é tão bonito a gente enxergar o evangelho assim, porque, de fato, quando ele chega no ambiente, a família é restaurada. Mas aquele que se permite que entre, né? Então, nós vemos várias respostas de oração que a palavra de Deus trouxe para nós, para famílias, como Ana, como o caso de Isaac, como vários casos, mostrando que quando nós permitimos que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus entre na nossa casa, ali, de fato, o ambiente é restaurado. Eu me recordo também... Meu pai é o pastor Elias, é o pastor aqui da igreja. Ele já contou esse testemunho em uma das escolas bíblicas dominical. E eu gostaria de trazer aqui que no tempo que meu pai ele ficou afastado dos caminhos do Senhor, houve vários atritos, né, entre meu pai, meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele também acabou se afastando do Senhor. E houve por um tempo assim, quando Deus de novo trouxe meu pai de volta para os caminhos, o evangelho foi fazendo uma transformação tal quanto que meu pai, mesmo sem meu irmão pedir, ele foi até a casa dele e pediu perdão. Pediu perdão por várias situações e houve um choro, houve um quebrantamento, houve uma reconciliação. E naquela situação, Deus ele fez um processo tão bonito que meu irmão que estava afastado, e nunca tinha se batizado, minha cunhada também, esse processo permitiu que meu irmão começasse a vir para a igreja, permitisse ouvir a palavra, e foi então que meu irmão se batizou, minha cunhada se batizou, e foi o meu próprio pai que batizou o meu irmão e minha cunhada. Então, eu tenho um testemunho vivo aqui, que não ficou apenas, como o pastor Jefferson falou nisso, não é apenas o que está na Bíblia em papel. Aquilo que está ali é vivo. E o que nós temos hoje também é vivo. O evangelho ultrapassa gerações, ultrapassa tempo. Ele é vivo, ele está aqui para restaurar todas as famílias. Glória a Deus. Ele transforma. Uma coisa interessante nisso que eu estou ouvindo a Amanda falar, é que nós temos muitos jovens que eles se sentem assim muito sozinhos. Os pais não são evangélicos, né? Às vezes os irmãos, né? Eles estão dentro de uma casa onde somente ele é crente, somente ele tem o evangelho. E aí, então, como ele vai agir, como ele vai se comportar, como ele vai, sabe, trabalhar, porque o pai não quer nem saber de igreja, muito menos a mãe, os irmãos também não, e ele está ali, dentro de casa. E agora, o que fazer? Exatamente isso. O evangelho, ele é tão transformador que você, jovem, que está me escutando agora, que vive essa situação, saiba que você, com Jesus, você
você vai fazer diferença dentro da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Seus pais vão ter Glória que a notar em Deus. você coisas diferentes, seu comportamento, sua atitude, o amor, a graça de Deus vai ser tão intensa na sua vida que isso, de alguma forma, talvez você não consiga perceber, mas isso vai impactar a sua casa. Creia nisso, faça a Aleluia. diferença. Como nós falamos aqui um pouco atrás do sal e a luz, seja isso dentro da sua casa, na sua família, Glória a Deus. que você verá, talvez não por agora, pode ser, mas em algum momento você vai perceber que o seu comportamento em Jesus fez toda a diferença. E, pastor, são comportamentos de detalhes. É arrumar um Exatamente. quarto, Não. é deixar o quarto arrumado, é procurar ajuda. Pai, mãe, tá precisando de ajuda? Se dispor a A ajudar. educação, Porque a paciência, isso aí. né? O jeito de falar, o jeito de Exatamente. comportar, o jeito de pedir, né? O jeito de entregar, o jeito de... tudo, o crente, ele sabe como fazer isso. E é nisso que os pais vão ficar impressionados. Não, tá alguma coisa diferente com o meu filho. Não, minha filha mudou. Exato. Não é assim? Exatamente. Porque isso impacta. Porque a gente impacta lá fora, no meio, na escola, no meio comercial. Se você é diferente, isso impacta. Então, dentro de casa também tem que impactar. Glória a Deus. É o meio ambiente, né, André? Exatamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do meu ambiente, chegar esse. Ela jogou. Eu tenho muito, mas eu ia tirar, eu ensinava você falar assim, vai continuar. E eu acho que é isso, o meio ambiente também é a mesma coisa, né? O evangelho, ele muda a nossa capacidade de pensar e de raciocinar. Por quê? Porque a nossa cosmovisão passa a ser uma outra. A forma que a gente enxerga a humanidade, enxerga o mundo, passa a ser os olhos de Deus. Olha que legal. Então a gente passa a ter um olhar, uma cosmovisão do Criador. E aí é impossível, né, ter essa fé, ter esse Deus e não fazer com que a natureza também... Porque assim, ó, a natureza foi criada por Deus. Ela revela a glória de Deus. Aleluia. Faz sentido eu que eu sou um cristão e que tenho essa mesma verdade e essa mesma revelação, eu vou fazer destroços ambientais, eu vou destruir o planeta? Faz sentido? Não faz sentido. Jogar um papelzinho de chiclete no chão. E aí eu acho que assim, ó, os nós cristãos deveríamos ser o primeiro. E eu não estou falando dessa questão ideológica que o mundo carrega. Porque, olha, aí é que é a sutil diferença. Porque o mundo, quando fala de, né, coisas ambientais, é uma cosmovisão totalmente deturpada. É algo Sim, que nós verdade. cristãos não envolvemos com esse tipo de situação. Uhum. Mas a cosmovisão de Deus, ela é diferente. Né? O nosso olhar com o meio ambiente nos faz o seguinte, olha, eu tenho que pensar próximo, eu tenho que pensar, porque se ela revela a glória de Deus, como é que eu faço para ela revelar cada vez mais a glória de Deus? Exato. Agora, eu acho que assim, ó, convém, Paulo fala, convém eu, cristão, eu destruir o meio ambiente? Convém eu, cristão, ter fazer uma plantação e meter um monte de agrotóxicos, que eu sei que vai atrapalhar a vida do nosso irmão, que a pessoa que come aquilo vai passar mal, né? Será que na minha casa eu faço todas as coletas da forma correta? Será que eu olho para essas coisas? Eu acho que assim, eu pessoalmente, eu tenho uma visão que eu sempre falei com a Amanda, assim, eu tenho um sonho de plantar o meu próprio alimento. E às vezes as pessoas me questionam, cara, mas por que você quer plantar o seu próprio alimento? Eu sempre digo assim, porque eu quero viver a plenitude de Deus. Porque eu entendo que eu manusear a terra, eu trabalhar na agricultura, aquilo ali revela a glória de Deus para mim, eu estou mais próximo do Criador. Olha que legal. Né? E não estou falando que todos têm que ser assim, não. Uhum. Mas a gente, de alguma forma, a gente tem que saber contemplar as coisas, né? A gente vê duas coisas que eu acho interessante, já que você me permita aí. Uhum. Você vê o apóstolo Paulo falando da natureza gemendo por causa do pecado do sim. homem. Perfeito. Uhum. Né? A natureza, e existe uma expectativa, a própria natureza tem uma expectativa daquele grandioso dia, daquele Da glorioso manifestação dia, do da Filho de manifestação Deus. de Deus, Sim. né? Onde nós seremos, né, então ali transformados, e a natureza também. Perfeito. Esse é um ponto interessante, porque o pecado, o grande problema ambiental é o pecado. Sim, Exatamente. É o pecado do homem, perfeito. Mas quando você vai, né, na Bíblia também, você vê Deus ensinando o povo hebreu
a mexer na terra de uma Exato. forma extraordinária. Perfeito. Você vê Deus tratando da terra, você vê Deus tratando na natureza, ajudando o homem a manter e fazer o seu próprio alimento, cultivando o seu próprio alimento de uma forma Cuidando dos saudável, animais. cuidando dos animais, tudo isso de uma forma extraordinária. Então, a Bíblia ensina perfeitamente todas essas coisas. E olha Então, que interessante, a Bíblia fala assim, né, que o povo ia vagando e cada vez mais ia parando ali, né, os animais e tal. Hoje, a ciência, a tecnologia diz, olha que legal, olha só, a Bíblia fala que assim, o top hoje da pecuária é o seguinte, o animal não pode ficar no mesmo lugar. não. Aí o animal tem que mover. Onde tiraram isso? Onde tá essa isso? tecnologia Onde tá tá na isso? Bíblia, Isso aqui já tá ensina isso há Bíblia. muito Às tempo. vezes, quando eu tô lendo a Bíblia, eu falo, Amanda, olha o que a Bíblia tá falando aqui. Ô, André, porque o descanso da terra, Exato. o tempo, você tem que dar né, cultivou, plantou, colheu, blá, blá, blá. Agora tem um tempo do descanso daquela terra. Exato. É a mesma coisa, é isso aí. Ó. E a gente Deus já dá aula dá disso aí. aula, né, né? Deus dá aula de Legal. agronomia há muitos anos. Exato. E assim, e nós, como cristãos, a gente tem que levar isso adiante. A Verdade. gente tem que levar essa bandeira. A gente não pode, né, novamente, só reforçando, não é como a bandeira do mundo, né, que é uma bandeira com a cosmovisão distorcida. Mas nós estamos aqui e a gente precisa levar isso isso aí. adiante para uma próxima geração. Nós Verdade. temos que ter cuidado e zelo Exato, com o e ambiente zelo. onde Deus te coloca. E são nos detalhes. Porque uma pessoa que tem coragem de descascar um papel de bala e de chiclete e jogar no chão, uai, é o seu ambiente. Exato. Cadê o zelo? Cadê a sua fé em Cristo Jesus num papel de bala, num lixo que você está jogando no chão? Então é cuidar dos detalhes. Detalhes que fazem a diferença na Sim. humanidade. Meu comportamento como crente Isso aí. Exato. são detalhes que fazem a diferença. Eu vejo um copo no chão, às vezes dentro da igreja, não tenho coragem de pegar aquele copo, mas não foi eu que peguei, deixei, não foi eu que coloquei. É tirar, é cuidar do ambiente, é ter zelo do ambiente onde Deus te colocou. E são nos detalhes. É quem produz, não produzir com tanto agrotóxico, é os detalhes. É isso que mostra a nossa diferença do mundo, que a pessoa olha e fala, opa, tem algo diferente que aquela moça, Exatamente. tem algo diferente que aquele rapaz. E esse algo diferente é Jesus em nossas vidas, mudando as nossas vidas. E Glória nós a Deus. percebemos isso em cada detalhe. E nós vamos ver também como o evangelho nos direciona para a eternidade. Olha só, ele já nos direcionou para com Deus, ele nos direciona para o mundo e agora ele nos direciona para a eternidade. E nós estamos aqui, mas focados no céu. Nós temos que pensar, jovens, eu estou aqui, é um passar de tempo, mas esse passar de tempo tem que passar e produzir algo ao meu redor. Tem que produzir algo na minha vida que vai transbordar e atingir outras pessoas, jovens. Como você tem sido aí? Como você tem sido sal, luz? Aonde você está? Como você tem transbordado isso? E agora vamos ver o evangelho nos direcionando para essa eternidade tão sonhada e esperada. Igual o André comentou sobre como seria o céu num passeio nosso, juventude, quando nós fomos para a praia ali, fizemos um piquenique gostoso na praia, jogamos bola ali, um vôlei na praia, oramos, louvamos, e tinha uma igreja próxima, gente, e foi assim, todo mundo se uniu ali para cantar, e o André Glória a falou Deus. sobre isso, que o céu, como que seria lá no céu, coisa linda, um povo daqui da igreja, outro povo aí da onde você está me ouvindo, do Brasil, do mundo, olha que coisa linda que será o céu, e a gente vê a eternidade em nosso coração. Glória a Deus. Não é isso, A pastor? alegria de nos unirmos, estarmos juntos. Nós não fomos criados, né, seres para estarmos sozinhos, né? Exato. Ilhados, né? De forma nenhuma. E no céu vai ser uma coisa muito fantástica, porque povos de todas as línguas e nações se encontrando. E no momento desse encontro, vai ser uma alegria tão grande, porque vai ser assim surpreendente, porque a mesma ideia, o mesmo sentimento, o mesmo Exato. amor, o mesmo Verdade. louvor, né? Nós vamos cantar a mesma coisa, é outra língua, nós estamos cantando a mesma coisa, sabe? A mesma Sim. ideia. Então, assim, vai ser algo Coisa linda demais. muito profundo. E a gente, o Evangelho, ele nos lança a essa expectativa, né, da eternidade, do futuro. É muito isso. gracioso. E falou uma palavra assim, ó, essa expectativa ela não pode morrer dos nossos Não. corações. Exatamente. André, você disse uma frase lá naquele dia, vocês vão lembrar aí, jovens, se vocês quiserem já colocar na minha frente a frase que ele disse. Lembra que você falou assim, não é quem chega primeiro, é... Quem chega.
Essa é a frase dele, todo dia. Essa é a Não, frase chegar, dele todo dia. vamos chegar lá. Porque É às isso aí, vezes, ó. jovem, você tá aí desanimado, tá cansado, ei, segura um no outro. Isso aí. Procura seus pastores. Porque ele tá desenvolvendo mais, né? Aquele meu amigo tá indo Fica mais se na frente, comparando. Fica se comparando. Não, nada disso. Você tem a possibilidade também, você tem a Exatamente. oportunidade também. Vamos se envolver e vamos junto pro céu. A Bíblia glória. fala, né, que uns produzem 30, outros 60, outros 100. Cada um vai produzir aquilo que o Senhor estabeleceu. E o que é tão legal, quando a gente fala dessa semente de eternidade no nosso coração, é de lembrar que nós somos estrangeiros. A nossa bagagem não é daqui. Nós somos de um outro lugar. Então, nós temos que viver aqui, mas com a mente no céu. Pensar como se já estivéssemos lá. Vivermos Exatamente. todos os dias como se Jesus fosse voltar. E aí, jovem, você tem vivido como se o Senhor fosse voltar hoje? Meu assim, Deus. agora? Eu digo mais assim, ó, a gente tem que usufruir. Gente, o que a gente tem é muito valioso. É muito bom. É muito valioso. A gente tem a salvação. A gente Exato. tem, Glória a Deus. a gente tem algo gente que o fica mundo feliz. não tem. Exato. Eu digo assim que a salvação é uma caixinha de surpresa. Que a gente tem que abrir. Sabe aquelas caixinhas de mensagens que antigamente você abria assim? A gente tem que desfrutar. Isso é antigo, André. Eu vi o meu pai, eu fiquei sabendo lá no passado. Mas a gente tem que desfrutar dessa salvação todos os dias. Exato. A gente tem que, através do nosso devocional, através da leitura, né? Olha que maravilhoso você ver, nossa, como é que vai ser o céu, né? E essa expectativa e usufruir de toda Trazer todo dia essa esperança. Exato, não estamos exato. vivendo à toa. não Amanda, estamos você falou vivendo da à toa. bagagem. Interessante isso. Ó. Quando o jovem tá muito cansado, tá muito pesado, é porque ele tá muito focado aqui. Exato. Ele tá muito ligadão aqui. Agora, quando ele começa a pensar, não, eu não sou daqui, Exato. eu sou do céu, isso vai passar. Aí você começa a esvaziar. Aí você fica, vai embora. Exatamente. É isso aí, E legal. por isso que a gente não pode acabar o culto e ir embora também, gente. Tem jovem que não dá tempo, não é? Verdade. Não dá tempo da gente dar um abraço. É Você verdade. acaba o Tem culto, que não vai embora não, interagir, sabe tem por que quê? Nós interagir. não ficaremos sozinhos. No céu No não é céu lugar de tem ficar muita sozinho. gente. O céu não é lugar de cantinho, Não. não é lugar de panelinha. Não. Não é lugar restrito para um, para o outro. Então, ó, vai ter surpresa no céu. Cristo Não é só afinidade com uma, outra Não, É um negócio sério. Não vai ser É isso. isso aí. não estaremos sozinhos. no É isso céu, aí. pastor. Não, você falou um negócio agora que eu fiquei aqui. É verdade. A pessoa que gosta de se isolar, ficar na dela, não, eu gosto de ficar na minha. Como é que vai ser no céu? Exatamente. Então ela Eu não gosto de barulho. Não, então, como diz o pastor Jairo, o céu é só uma lembrança para você. Porque Exato. no céu é lugar de festa, de comunhão, de Eita alegria, glória. de abraço, de choro, de alegria. Choro que eu digo de alegria, né? Sim, De sim. extravasar. Né? Exato. Nosso Deus é um Deus festeiro. É verdade. Nosso Deus gosta de festa, gosta de música. Glória a E Deus. nós vamos fazer isso. Em Alegria. nome de Glória. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá, jovens. Como fazer a diferença, né? Na igreja, em casa, no trabalho e no mundo. Diz a Bíblia que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Como luz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte por causa do nosso testemunho. A luz você não coloca debaixo da cama, como disse Jesus, mas no velador, ou seja, ela ilumina toda a casa, toda a cidade. Então, o nosso testemunho é a joia da coroa cristã. A forma como nós vivemos o Evangelho vai atrair ou vai repelir os pecadores a Jesus Cristo. Em casa você vai viver o Evangelho tendo uma vida de comunhão com Deus dentro do seu lar, obedecendo a seus pais, trabalhando para que o ambiente produzido em casa seja um ambiente de comunhão, de respeito e de amor, vivendo o Evangelho entre os nossos familiares para que eles possam ser atraídos a Cristo. Nós devemos viver o Evangelho no trabalho, de forma que a gente seja, né, um trabalhador honesto e que faz o seu trabalho direito. Paulo diz que aqueles que trabalham, que servem a seus patrões, devem servi-los como se fosse ao Senhor. Logo, o nosso trabalho também é um culto, porque quando a gente faz o trabalho, nós não trabalhamos para os patrões terrestres, mas para Deus, e esse comportamento atrai os pecadores.
Veja, um crente deve produzir mais do que um ímpio. Um crente deve ser mais cuidadoso com o seu horário, com o seu trabalho. Ele deve trazer muito lucro e honra a seu patrão, porque ele está ali para honrar a Deus e não a seu patrão. O crente não trabalha em troca de um salário tão somente. Ele trabalha porque isso é um culto a Deus e ele serve a Deus e inicialmente não ao seu patrão. No mundo, diz respeito aos nossos valores, né? Uma cultura anticristã que nós vivemos, que se opõe a Deus e a sua palavra, deve ser confrontada por um viver santo, puro e que agrada a Deus. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo de sabedoria para produzir uma cultura bíblica que vai de encontro a essa cultura que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como sal da terra, nós salgamos, nós conservamos os valores cristãos no meio da sociedade. Nós somos a voz profética, nós somos aqueles que testemunhamos do céu, da vida eterna, e para isso nós precisamos fazer a diferença. O cristão é aquele que quando chega, ele impacta, ele faz a diferença, ele influencia, ele muda os conceitos. A vivência santa dele confronta o viver pecaminoso dos ímpios e às vezes ele nem fala, mas a forma como vive, prega e honra muito a Deus. E esse tipo de testemunho é um poder subversivo que o diabo não tem como evitá-lo, porque é o poder do Evangelho. Que Deus possa usar a minha e a sua vida para honrá-lo com o nosso testemunho e fazer a diferença. Agora, para concluir essa aula, nós vamos aqui, cada um vai deixar uma frase para concluir essa aula. E você deixa a sua frase aí também, ó, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Pensou na lição toda? Ficou atento? Agora coloca a sua frase aí, meu jovem. E nós aqui, pastor, coloca aí a sua frase para a gente fechar. Eu quero deixar Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem de Deus se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. Fica essa mensagem para vocês. Aleluia. Amém. André, fala aí. Bora, você não é obra do acaso, você é alguém sonhado no coração de Deus. Creia nessa verdade, creia nessa realidade bíblica e seja sal e luz no mundo. Amém? Então, eu gostaria de deixar para nossa meditação um versículo como conclusão, que está lá em Colossenses capítulo 3, que fala assim, ó. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Glória Maravilha. a Deus. Amém. E eu vou deixar a seguinte frase, que todos os dias, todos os dias, nós temos a oportunidade com Jesus Cristo de fazer e de tornar o mundo melhor. Com Jesus você pode muito mais do que você tem feito, meu jovem. Então bora junto, vamos caminhar, levanta aí, tira todo esse desânimo e vamos junto pro céu. Vamos chegar ao céu, vamos? Glória a Deus. Amém? Maravilha. Agora um momento muito especial, muito importante também é a nossa oferta. E além da nossa oferta, você aí que nos ouve pela primeira vez, nós fazemos parte aqui dos 1000 Valentes. Aqui todo mundo já faz parte. Então venha fazer parte também. O que é esse 1000 Valentes? Nós procuramos valentes cheios de Deus para poder comprar esse lugar maravilhoso que nós temos. É um espaço muito gostoso. Você vai estar vendo aí nas imagens. Tem um campo que serve para várias atividades da igreja, tanto das crianças como da juventude da igreja, como de todos os outros departamentos. Então, nós queremos, em nome de Jesus, adquirir esse local. Então, aproveita esse momento, oferte com amor, com carinho. Vamos ofertar, então? Só voz, livres vamos cantar.
E aí, jovens, tudo certo com vocês? Chegamos agora ao quiz da nossa última aula do trimestre. Que felicidade é! E é claro que não poderia faltar o nosso quiz. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. E com certeza vocês vão estar afiados depois de uma aula dessas maravilhosas. Então, vem comigo. Primeira pergunta. De acordo com a lição, o que a Bíblia diz ser necessário para agradar a Deus? Alternativa A, ter conhecimento sobre os sistemas científicos. Alternativa B, praticar boas ações e seguir as ideologias humanas. Ou alternativa C, ter fé e crer que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam. Vamos lá? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E se você responder a alternativa C, que é a mais óbvia, você acertou, que é ter fé e crer que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam. Segunda pergunta. Segundo a lição, qual é uma das principais funções do sal mencionadas por Jesus? Alternativa A, transformar a escuridão em luz. Alternativa B, apenas conservar alimentos e dar sabor. Alternativa C, ser usado como moeda de troca no Império Romano. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo, mais uma vez, acabou. E se você respondeu a alternativa C, ser usado como moeda de troca no Império Romano, parabéns, você acertou. Terceira pergunta. Qual é a principal responsabilidade dos cristãos, segundo a lição? Alternativa A, participar das práticas condenadas por Deus. Alternativa B, fazer a diferença em um ambiente tomado pelas trevas. Ou alternativa C, viver de acordo com os costumes do Império Romano. Vamos lá, tempo na tela. E acabou mais uma vez o nosso tempo. E se você respondeu a alternativa C, viver de acordo com os costumes do Império Romano, parabéns, porque você acabou de errar. Porque na verdade a alternativa certa é a B, fazer diferença em um ambiente tomado pelas trevas. Quarta pergunta. Qual é a percepção que a fé cristã traz em relação ao meio ambiente? Alternativa A, que o meio ambiente deve ser explorado sem restrições. Alternativa B, que o meio ambiente deve ser rejeitado e conservado. Ou alternativa C, que o meio ambiente não é importante para a vida cristã. Vamos lá, responde aí no chat, porque tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa B, que o meio ambiente deve ser respeitado e conservado, parabéns, porque você está seguindo o modelo cristão que deve ser feito. Quinta e última pergunta. O que João viu contemplando os últimos dias? Alternativa A, uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono e do Cordeiro de Deus. Alternativa B, o evangelho alcançando Jerusalém e parando por aí. Ou alternativa C, apenas irmãos e todo mundo sendo afligidos pelos ataques de Satanás. Vamos lá, pela última vez, responde no chat, tempo na tela. E o nosso tempo, mais uma vez, acabou. E a resposta certa dessa última questão, se você respondeu a alternativa B, o evangelho alcançando Jerusalém e parando por aí, eu fico em dúvida se o irmão tem alguma esperança, porque na verdade a alternativa certa é a A, que é uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono e do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham tanto absorvido o conteúdo da nossa aula, quanto também ter acertado as perguntas, porque eu creio que vocês aprendem muito bem as nossas lições. E foi isso, fiquem na paz e tchau! Muito bem, nós estamos então no final da nossa lição, mas eu gostaria de dar a oportunidade a você que nos assiste neste momento, quem sabe você
ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, não vive essa realidade da fé, essa realidade bíblica, essa esperança, essa alegria de viver em Jesus. Então você pode agora no chat, né, colocar aí que você está recebendo Jesus, que você quer recebê-lo como o Senhor e o Salvador da sua vida, deixar aí, né, o seu contato, para que a gente possa fazer um contato com você e orar por você, te conhecer melhor. Quem sabe você pode, em algum momento, vir à nossa igreja, Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, nos procurar, e aí então você poder viver essa realidade maravilhosa da fé cristã. Fica essa palavra para você também, tá bom? Eu quero orar agora para encerrar esse momento. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer por esse assunto que nós tratamos aqui, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Nós vimos nesse trimestre, Senhor, a realidade da fé cristã, a realidade do Senhor, a realidade de uma vida santificada, a realidade de tantas coisas importantes, da esperança, quantas coisas maravilhosas que a Bíblia nos traz, Senhor. Que esse trimestre tenha sido, Senhor, de impacto para cada jovem que nos escuta, que nos ouve, que nos assiste, que venha, Senhor, fazer diferença, transformar cada um para a glória do teu nome, aonde ele estiver, o ambiente que ele estiver, aonde ele vive. Senhor, faça essa obra poderosa, Senhor. Nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos no poder do teu nome, que é transformador. Então nós assim pedimos o Senhor e também já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Jesus. Deus abençoe.